Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Chegamos ao momento do desencarne do Cavalcante e por isso o capítulo 18 se chama Desprendimento Difícil. Porque apesar do corpo já estar, de acordo com a descrição do André, praticamente apodrecendo, o Cavalcante se mantinha numa firme posição mental de continuar preso ao corpo terrestre. Tem dois motivos principais para isso que a gente vai conhecer aqui no capítulo, que são medo da morte e vontade de rever a esposa para pedir perdão. No capítulo, a gente vai entender alguns detalhes a mais sobre cada um desses dois casos, esses dois aspectos, mas o André já destaca, apesar dele ter feito toda uma descrição do organismo físico em condições deteriorantes, ele se surpreendia com a capacidade que a nossa mente tem de, diante de toda essa circunstância, ainda assim fazer o possível para os órgãos ainda continuarem vivos. O poder gigantesco que tem a nossa vontade direcionada. A gente já vem vendo isso nos livros do André sobre diversos aspectos, né? O quanto a nossa mente tem poder, o quanto influencia, inclusive, no nosso organismo físico, e agora nós estamos vendo também, no momento da morte, mesmo o corpo estando deplorável, a mente ainda conseguindo fazer algum tipo de sustentação. E já tinham 4 dias que o Jerônimo e o André estavam ali acompanhando o caso, junto também com Bonifácio, que é aquele que a gente já conheceu anteriormente, que estava acompanhando o Cavalcante, sempre permaneceu junto dele, né, mesmo quando o Jerônimo e o André estavam atendendo aos outros casos, e aí já tinham 4 dias que eles estavam ali no cuidado intensivo, e aí o Jerônimo falou que realmente tinha chegado o momento que não dava mais para aguardar. Explicou para o Bonifácio desse momento, e aí, por meio de intuição, o Bonifácio fez com que o Cavalcante tivesse a intenção de chamar um padre pela manhã e queria fazer uma confissão, né, conversar um pouco, estava muito angustiado. Infelizmente, o sacerdote não tinha, né, o coração esperado, né, de alguém numa posição dessas. Como o Cavalcante estava numa situação física muito avançada de doença, o cheiro que ele emanava era muito forte, então era muito desagradável ficar próximo, e por isso o sacerdote queria ouvir ele da forma mais breve possível. Então, depois da confissão, ele já estava querendo ir embora, mas ainda assim o Cavalcante chamou, inocente, né? Não conseguia ter a dimensão, né, do desprezo que aquele padre estava tendo pela situação dele. E ele ainda perguntava: Padre, eu sei que eu estou no fim, só que eu morro de medo de morrer. E assim, o padre respondia da forma mais direta possível, tentando sair logo daquela situação. E aí ele fala: acredita que eu me salvarei? Fui abandonado pela mulher há tantos anos, ela me trocou por outro homem e fugiu para nunca mais. Então, esse é o ponto. E a mulher dele trocou ele por outro homem, fugiu, mas inicialmente, quando isso aconteceu há tantos anos, ele pensava que, poxa, ela não compreendeu, né, a situação dele, a dedicação que ele teve à igreja, né, ao bem. Só que agora, nesse momento, ele começava a refletir: poxa, será que não foi a minha culpa isso ter acontecido, ela ter ido por esse caminho? Porque eu fiz promessas, né, do casamento, e aí, como eu me vinculei muito às atividades do bem, deixei de cumprir o meu papel em casa, e eu tenha sido talvez o culpado disso tudo. E aí ele até fala, às vezes ela chamava ele de padre sem batina, e isso estava nesse momento de reflexão perto da morte, pesando muito a consciência dele, e ele queria muito revê-la, e queria uma certa intercessão do padre. Será que ele não podia correr atrás para levar ela para ali? O sacerdote não estava muito interessado nessa história dele, simplesmente respondeu: descansa, tem coragem, é provável que tudo venha ao alcance de nossos desejos. E ele ainda perguntou mais uma vez, falando de purgatório: será que ele não vai para o purgatório? E o padre respondeu com uma rispidez tão grande que aí o Cavalcante percebeu a situação, sorriu, humilde, e ficou quieto. O sacerdote se afastou bastante aliviado e, assim que encontrou o médico, perguntou: e o Cavalcante, morre ou não morre? Estou cansado desses casos cumpridos. E o clínico, infelizmente, responde: ele tem sido gigante na reação, só que considerando os males sem cura, venho examinando a possibilidade da eutanásia. E diante de uma afirmação assim, o padre ainda respondeu: parece-me caridade, porque o infeliz apodrece em vida. E abafou uma risada. A cena chocou o André pelo extremo desrespeito
diz o André. Ambos os profissionais, o da ciência e o da religião, notavam situações meramente superficiais, incapazes de penetrar nos sagrados mistérios da alma. Entretanto, para compensar tão descaridosa incompreensão, Cavalcante era objeto do nosso melhor carinho. Então, o Cavalcante mal sabia da paz que aguardava ele quando ele se realmente se desprendesse ali do organismo físico. A espiritualidade estava ali do lado dele, tentando, nós fazendo de tudo para que ele tivesse alívio, para que aquele momento fosse mais atenuado e ele já poderia estar libertado há mais tempo. Mas, diante desse movimento, tanto para pedir perdão para a esposa, quanto do terror que ele tinha pela morte, ele fazia de tudo para, de certa forma, inconscientemente, combater a ajuda que a espiritualidade estava tentando fornecer para ele. E o Jerônimo até explicou: o pobre sacerdote ainda não possui olhos de ver. Cavalcante foi, antes de tudo, perseverante trabalhador no bem. Só que com a atividade do sacerdote, com a forma como ele se comportou, o Cavalcante percebeu a situação dele, começou a sentir o cheiro que ele realmente estava emitindo, né? Começou a chorar, ficou ainda pior, agravou ainda mais a situação dele. Extremamente angustiado, ele queria muito consolo, ele estava sedento de algumas palavras de carinho, ainda pediu para chamar uma religiosa da casa, uma das religiosas que atendiam ao hospital, mas a irmã de caridade que veio não estava também com muito boa vontade, já chegou perto dele para ouvir com um desinfetante próximo do nariz e praticamente respondeu ele de forma direta, bem ríspida, por fim falou: "Ah, não tenho tempo". E o Cavalcante voltou a chorar, angustiado, silencioso, sozinho. Começou a lembrar da infância, da juventude, uma saudade angustiosa que bateu no peito nesse momento, lembrando que ele realmente rendeu seu coração à prática do bem durante a sua estrada, por causa da religião que ele abraçou. Ele acabava gastando bastante tempo com o culto externo, né, com determinadas obrigações religiosas, de certa forma superficiais, mas ele pensava, valera-se de toda oportunidade para testemunhar o entendimento cristão. A parentela, inclusive a esposa, com esse comportamento dele, obviamente criticavam demais a atitude, chamavam ele de fanático, desequilibrado, imprestável, e mesmo assim ele perseverou. E apesar de tantas circunstâncias que fizeram ele desenvolver e aplicar a fé, ele não sabia nada sobre o além-túmulo e isso causava desespero nele. O André descreve assim, de acordo com o que ele estava rememorando, né? A probabilidade dos sofrimentos purgatoriais enchia-o de temor. Ele queria algo melhor, né? Depois daquele mundo, daquela vida. Ele queria ir para uma coletividade que entendesse os sentimentos dele, né? Que sintonizasse com o que ele sintonizava também. Ele tinha, diz o André, fome e sede de compreensão, de profunda compreensão. Mas, por causa do tipo de educação religiosa que ele teve, ele repelia a ação da espiritualidade. O Jerônimo ainda tentou, aplicando passes magnéticos nele, tentou induzir ele ao sono, porque aí se ele se desprendesse do corpo, né, e eles agissem diretamente no perispírito, podiam conversar com ele, amenizar a situação, mas não. Ele preferia, ao máximo, tentar ficar acordado. Ele não queria dormir, com medo de não acordar. Queria ver a esposa. Ele reflete aqui que nem que fosse com o outro junto, o homem que ela fugiu com ele há tantos anos atrás, que ele não tinha motivo nenhum para sentir ódio. Lembrou de Jesus, né, do exemplo. Ele só queria pedir perdão para ela, para conseguir se desprender em paz. Diz o André. A morte próxima enchia aquela alma formosa de sublimes reflexões. Entretanto, o medo se alojou dentro da alma dele também. Cavalcante, que via tão bem na paisagem dos sentimentos humanos, permanecia cego para o outro lado da vida, de onde tentávamos auxiliá-lo em vão. O Jerônimo poderia aplicar recursos extremos, ou seja, forçando a libertação, mas não fez isso e explicou para o André. Ninguém corte onde possa desatar. Olha que bonito, o respeito àquele ser, tentando fazer o procedimento com o maior cuidado possível, como se desatando o nó, ao invés de simplesmente pegar uma tesoura e interromper aquele processo de forma brusca. Mas ele realmente não conseguiu dar trégua, fazer ele dormir
para trazer um pouco de reconforto para aquele ser, né, como um todo, tanto o corpo quanto o espírito Cavalcante que estava ali. E o Bonifácio comentou: "Coitado, não sabe que a mulher desencarnou faz anos num catre vítima de uma infecção". O Jerônimo recebeu a notícia com toda tranquilidade, mas o André diz que fez um esforço imenso para ficar quieto e não fazer perguntas que eram totalmente inúteis naquele momento. Ele conseguiu, não perguntou nada dessa vez, mas o Jerônimo decidiu: ó, não dá mais para postergar a existência dele aqui. Eu resolvi que eu vou forçar o rompimento de alguns vasos do intestino, porque aí a hemorragia não vai parar, em algum momento ele vai realmente desencarnar, e eu peço que você traga a esposa dele desencarnada, mesmo em condições complicadas, porque ele, com o enfraquecimento físico, vai começar a ter percepções espirituais, vai conseguir ver a esposa, e antes do desencarne, vai resolver esse problema que angustia, e ele vai conseguir fazer esse processo com mais tranquilidade. E aí o Bonifácio foi atrás da esposa desencarnada, o Jerônimo cumpriu com o plano de romper esses vasos e eles iam se ausentar por algumas horas enquanto aquilo tudo fazia efeito. Só que, antes deles saírem da enfermaria, o André começou a refletir, porque ele deu uma olhada assim na situação e viu diversos quadros de vampirismo que estavam ocorrendo ali, que ele percebeu desde que ele chegou para fazer assistência, para conhecer o Jerônimo desde a primeira vez, e pensou o seguinte: se ele vai ter a percepção espiritual depois do maior enfraquecimento, né, com a hemorragia é, sequente, se ele vai conseguir ver a esposa desencarnada, será que ele também não vai conseguir ver essa situação que está aqui na enfermaria junto dos outros doentes? E o Jerônimo confirma, provavelmente vai. E o André é extremamente preocupado, mas ele vai ter energia suficiente para ver isso tudo sem se perturbar? E o Jerônimo responde que não pode garantir. Qualquer espírito encarnado diante de um quadro desses poderia ser vítima da loucura e possivelmente atravessaria algumas poucas horas em franco desequilíbrio, dada a novidade do espetáculo. E isso causou uma piedade gigantesca no André, que aí ele começa a descrever um pouco mais das cenas deploráveis que estavam ali na enfermaria e deixa claro que, desde o primeiro momento que ele entrou ali, ele se incomodou com aquela situação, chegou a perguntar para o Jerônimo se não tinha nada que eles pudessem fazer para melhorar a situação, mas o Jerônimo informou, conforme a gente já vem aprendendo ao longo dos livros, era inútil qualquer esforço extraordinário, pois os próprios enfermos, em face da ausência de educação mental, se incumbiriam de chamar novamente os verdugos. Aquela coisa de não adianta você tirar um obsessor, se a pessoa não muda o comportamento, ela vai chamar mais 5. E o André descreve que essas cenas incomodavam até mesmo ele. O Jerônimo conseguia seguir o trabalho sereno, concentrado. O André não conseguia ter o mesmo equilíbrio. Os pedidos, os lamentos, os impropérios feriam minha observação, impedindo-me de conservar a paz íntima. Isso porque ele descreve aqui que tinha espíritos vampirizando os doentes, alguns tentando sufocar, enfim, os mais diversos tipos de ação de desencarnados para com encarnados, porém, importante que a gente ressalte aqui esse ponto que o Jerônimo acabou de explicar, os desencarnados estão sintonizados com aqueles espíritos e por isso eles estão passando por essa situação. Se eles mudassem a vertente do pensamento, eles teriam a proteção natural para que isso não acontecesse. E restou para o André esperar a noite quando eles voltaram para o hospital. O Cavalcante já estava próximo do coma, o sangue jorrava pelos lençóis, os enfermeiros tentavam, né, trocar rapidamente, mas a situação piorava de forma progressiva. E sim, abriram os centros psíquicos dele e ele passou a enxergar os desencarnados daquela enfermaria na situação em que estava. Não via eles, o André e o Jerônimo, não via a situação boa da enfermaria, só que, como agora ele percebia, ficou extremamente amedrontado. Já começou perguntando: estou no inferno ou estamos vivendo em casa de loucos? Começou a chamar de demônio, começou a descrever algumas cenas em voz alta, né? Extremamente assustado. Descrever as cenas e aí realmente o pessoal achava que ele era louco, ninguém entendia nada. O Jerônimo tentou acalmar ele, conseguiu razoavelmente que ele ficasse um pouco mais tranquilo, mas aí chegou
o Bonifácio conseguindo trazer a esposa. A esposa aí sim era um verdadeiro fantasma, não conseguia ver o Bonifácio, mas ela simplesmente era comandada magneticamente por ele, basicamente obedecia às ordens dele. Entrou no recinto, ela viu o Cavalcante, conseguiu identificar, ficou horrorizada com a situação dele, deu um grito e ele, felizão, falou: Pois és tu, Bela, graças a Deus, não morrerei sem pedir-te desculpas. A esposa desencarnada tentou se ajoelhar diante do leito, pedindo perdão para ele. E ele, perdoar-te de quê? E aí começa a dialogar rapidamente com ela e fala: Eu que te peço desculpas. E ele, muito reconhecido, quase feliz, olhava para a esposa e ela respondeu: Ó Joaquim, perdoa-me, nada tenho contra ti. O tempo ensinou-me a verdade. Sempre foste leal, amigo e dedicado marido. E disse: Agora estou satisfeito. O Cavalcante disse para ela. Obviamente, ele não percebeu que a esposa estava desencarnada, só estava realmente satisfeito por ter conseguido ter esse pequeno diálogo com ela. E o médico que a gente acompanhou, que tinha conversado com o padre mais cedo, chegou e o Cavalcante virou para ele e falou: Olha, doutor, a minha esposa chegou, enfim. Agora eu estou contente, conformado, mas a minha pobre Bela parece enferma. Ajude-a por amor de Deus. E o médico só comenta: esses loucos que estão internados aqui, é o delírio, tá precedendo o fim. O Jerônimo pediu para o Bonifácio que tirasse a ex-mulher, só que infelizmente ela saiu gritando, né, pedindo para ficar junto dele, e isso tornou ele de novo ao desequilíbrio. Ele começou a gritar: volta, Bela, volta. E aí o Jerônimo não conseguiu acalmar a situação dele. E aí o médico falou: é impossível continuar assim. Será aliviado. E Jerônimo falou, chamou o Bonifácio e falou: ó, agora vamos para as medidas drásticas, porque o doutor pretende aplicar o fatal anestésico. Lembrando que eutanásia é quando você antecipa a morte, né, forçado por remédios, sob alegações diversas que, do ponto de vista espírita, são consideradas um assassínio, né? E ele, atendendo à ordem, o André segurou a cabeça do Cavalcante enquanto o Jerônimo aplicava passes nele, preparando o desenlace, mas o danado do Cavalcante insistia em reagir, insistia em não querer morrer e mentalmente falava: não posso morrer, tenho medo, mas não deu tempo. O clínico não demorou e como o enfermo não se acalmou, se opondo ao auxílio que a espiritualidade estava prestando para ele, foi lá e aplicou a injeção. Descreve o André. Sem qualquer conhecimento das dificuldades espirituais, o médico ministrou a chamada injeção compassiva ante o gesto de profunda desaprovação do meu orientador. Em poucos instantes, o moribundo calou-se, imobilizou-se. Cavalcante, para o espectador comum, estava morto. Não para nós, entretanto. A personalidade desencarnante estava presa ao corpo inerte, em plena inconsciência e incapaz de qualquer reação. E é muito importante que a gente ressalte esse ponto para deixar muito claro que a gente tem que evitar a eutanásia a todo custo. Não existe essa alegação de aliviar o sofrimento de um paciente. Ninguém fica numa cama de hospital preso a uma doença por acaso. É um momento importante. Veja que no caso do Cavalcante ele já poderia ter desencarnado, mas é uma teimosia dele e a espiritualidade com toda a paciência, agindo, intervindo, e do ponto de vista físico, vem um médico e faz o interrompimento desse processo. E aí o Jerônimo explicou para o André sobre essa situação. A carga fulminante da medicação de descanso, por atuar diretamente em todo o sistema nervoso, afeta profundamente os centros do organismo perispiritual. Cavalcante permanece agora colado a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadido ele mesmo de estranho torpor que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Provavelmente, só poderemos libertá-lo depois de decorridas mais de 12 horas. Bonifácio voltou, o
Jerônimo explicou para ele a situação triste que tinha acontecido, confiou o Cavalcante, né, ainda preso ali aos restos mortais, ao Bonifácio, que tomaria conta. Ele foi já transportado ao necrotério, e afirma o André, finalizando o capítulo. Conforme a primeira suposição de Jerônimo, somente nos foi possível a libertação do recém-desencarnado quando já haviam transcorrido 20 horas após serviço muito trabalhoso para nós. Ainda assim, Cavalcante não se retirou em condições favoráveis e animadoras. Apático, sonolento, desmemoriado, foi por nós conduzido ao asilo de Fabiano. E no próximo capítulo, que vai tratar de um desenlace muito mais tranquilo, no começo a gente vai ter algumas outras notícias sobre a situação do Cavalcante, do despertamento do Cavalcante lá na casa transitória. Abraço a todos.